Graça e paz. Então, hoje nós vamos compartilhar mais uma vez sobre um gigante. Hoje nós vamos falar sobre o gigante dos sentimentos. Esse gigante ele tem parado muitos homens e muitas mulheres de Deus na caminhada. Quantas pessoas a gente vê que abandonou a igreja, abandonou a obra, abandonou até o propósito que Deus havia estabelecido para essa vida, por conta de ferida na alma, por conta dos seus sentimentos. E saíram da igreja e cortaram relacionamentos e não estão mais hoje entre nós. E eu quero compartilhar com vocês o que o dicionário diz a respeito dos sentimentos. Ele descreve como um conjunto de qualidades ou tendências morais de alguém. E a psicologia, ela explica a diferença entre as emoções e o sentimento. As emoções, elas são uma reação do nosso organismo, seja psicofisiológico, cognitivo e de conduta que nos leva a reagir de determinada forma. As emoções surgem da forma instantânea frente a algum evento, algum acontecimento. E os sentimentos são as emoções, porém já definidas, já racionalmente definidas, e esses sentimentos determinarão o nosso estado de espírito. Como nós vamos acordar no dia? Pois é, tem pessoas que acordam guiadas pelos sentimentos. Recentemente eu assisti um filme que chama Guerra Interior. Esse filme ele retrata bem, né, essa luta entre alma e espírito. Retrata bem os nossos sentimentos, né? E eu achei muito interessante, eu até recomendo para que vocês assistam, para que percebam, né, essa guerra interior. Certa vez eu estava em um retiro, foi um retiro feito para jovens jovens acima dos seus 25 anos. E tinha muitos irmãos lá, acima dos 40, dos 50. E estávamos todos ouvindo uma palavra ministrada pelo nosso pastor. E ele citou o exemplo, né, de uma atriz muito famosa no Brasil e muito conhecida no meio. E hoje ela, não sei, 60 ou 70 anos de idade, mas conhecida por ser levada e por viver à base dos seus sentimentos. E ele disse: como é triste a gente ver uma pessoa que passou a sua vida inteira vivendo guiada por sentimentos. E hoje a gente, quando olha para essa pessoa, a gente vê uma caricatura de algo completamente vazio, de uma vida vazia e sem propósito. E o que era bonito antes, hoje não é mais, né? E ela não construiu nada. Triste, não? Pois é. Os sentimentos eles ficam na nossa alma. E eu não quero explanar muito falando aqui de alma, mas eu quero pincelar para vocês algo muito importante, para que vocês entendam o que é você viver por sentimentos, o que é você viver na alma, né? Deus nos fez corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, diz assim: e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou frisar novamente. E o vosso espírito, alma e corpo. Ele disse, a palavra de Deus diz. Então, lá em Hebreus capítulo 4, no verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é clara ao falar de alma e ao falar de espírito. Mas o que está na nossa alma? A nossa alma é composta por mente, vontade e sentimentos, emoções, né? A nossa alma é composta por isso. Mas a Bíblia nos exorta a andar sempre no espírito, a fortalecer o nosso espírito. Deus é espírito e ele fala com o homem em espírito. Então, nós podemos perceber pessoas que andam muito por seus sentimentos, aquelas pessoas que hoje tá chovendo, o dia tá feio, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, ou fez alguma coisa que eu não gostei, e isso define o meu dia como mal, e eu fiquei mal esse dia.
Mas amanhã o sol brilha, amanhã alguém me elogia. Nossa, meu dia tá joia, né? Então, assim, é uma pessoa que é definida por aquilo que acontece exteriormente. Mas nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus e nossa identidade está em Deus, naquilo que nós somos, né? Deus é o nosso Pai. Nossa, Deus é o nosso Pai. Então, sabe, quando temos revelação disso, nada exteriormente vai nos abater, vai, né, nos deixar alimentar para que o nosso dia, imagina, um dia inteiro, 24 horas seja mal por conta disso. Não. A palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E isso é muito importante, porque o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Olha só. Por isso também a palavra de Deus diz e nos exorta a guardar o nosso coração. Nós vemos pessoas que andam por sentimentos, né? E como são inconstantes, né? Nós vemos moças e homens, né? Que oram por sua esposa, oram por seus maridos. E de repente encontra uma pessoa que lhe agrada aos olhos, né? E pensamentos vêm na sua mente e esses pensamentos começam a ser alimentados e é fato que haverá um sentimento gerado e esse sentimento entrará no coração. Sem que a pessoa perceba, ela já está sentindo algo, né? Pela outra pessoa. E isso acaba definindo e sendo ali o alvo da resposta dessa pessoa, né? Quando ela percebeu, ela já foi contaminada, digamos assim, por esse sentimento. E como ouvir a voz do Senhor, né? E como saber qual a vontade dele. E ainda que, porque o Espírito Santo fala conosco, né? Deus usa também pessoas para falar. E ainda que venham pessoas, ainda que o Espírito Santo fale, nós não vamos dar ouvidos, né? Porque vamos querer realmente que a nossa vontade prevaleça nisso. A vontade baseada naquele sentimento. Olha quão forte isso é, né? E eu lembro que uma vez, contando para vocês um testemunho, né? Eu lembro que uma vez apareceu um moço muito interessante na igreja. E eu achei ele interessante, né? Eu gostei, me agradou os olhos. E daí eu conheci ele como um exemplo. Conheci ele hoje, né? Estávamos num grupo e tal. E falei, nossa, que moço interessante, né? Que moço bonito também. Quando fui para minha casa, enfim. Durante a noite eu sonhei com esse moço e Deus me mostrou o que havia no interior dele, né? E foi muito claro que aquele moço não era para mim. E eu falei assim, nossa, Senhor, não precisava ser tão rápido. Mas glória a Deus que Deus é rápido, né? E essa era costuma ser sempre a minha oração. Pai, é aquele que não é o meu marido, aquele homem que o Senhor não separou para mim. Então, se tal pessoa que me interessou não é ele, então, por favor, me mostra logo. E Deus, ele é fiel, ele faz. Então, irmãos, vamos andar no Espírito, né? Vamos fortalecer o nosso espírito, que é a parte mais importante do nosso ser. Agora eu gostaria de orar com vocês. Então, você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que ainda não abriu a boca, não falou, né? Mas você crê em Deus, você crê que Jesus é Filho de Deus. Então, repita essa oração comigo. Deus, eu creio em Ti e eu creio em Jesus como seu Filho. Eu creio que o Senhor o enviou como homem para morrer numa cruz por amor de mim. Hoje eu abro o meu coração, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Agora eu vou orar por você. Pai, eu coloco nas Tuas mãos a vida do meu irmão, da minha irmã. Oro para que o Senhor o fortaleça, oro para que a identidade dele esteja firmada em Ti, para que ele realmente não seja, Senhor, abalado pelas circunstâncias exteriores. Deus, em nome de Jesus, que os sentimentos não venham definir a sua vida, mas que a Tua palavra o defina. Em nome de Jesus. Amém.